A ofensiva russa em Pokrovsk parou após forte contra-ataque ucraniano, que atingiu alvos estratégicos em Donetsk ocupado, transformando o arsenal de Putin em cinzas e deixando as forças russas com muitas perguntas e poucas respostas. É um grande revés para o Kremlin, que há muito vê Pokrovsk como alvo vital. De fato, as forças russas vêm tentando capturar a cidade de forma agressiva desde o verão de 2024. Enquanto isso, a Ucrânia mostrou notável resiliência ao conter o inimigo e manter o controle da área. E não é difícil entender porque ambos os lados estão ansiosos para ter o controle sobre Pokrovsk. Ela fica em um ponto estratégico de Donetsk, com conexões de transporte e rotas de suprimento que cruzam a área e seguem para o interior da Ucrânia, com uma rodovia principal que vai de Pokrovsk até Dnipro, uma das maiores cidades do país. Quem controla Pokrovsk tem vantagens e pode usar as estradas e redes logísticas para enviar suprimentos ou reforços para a cidade. Essa é uma das razões pelas quais a Ucrânia conseguiu defendê-la tão bem. Com recursos constantes, a logística contestada e as rotações favorecem os defensores da cidade. É também por isso que a Rússia está tão desesperada para expulsá-los por qualquer meio necessário. E os comandantes do Kremlin já tentaram todos os tipos de táticas para isso. Eles usaram grupos de assalto, drones, artilharia, tanques e até enviaram soldados russos disfarçados de civis para tentar sabotar a cidade internamente. A Ucrânia sempre respondeu corretamente, usando drones e outras defesas para repelir os ataques inimigos. O comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sersky, revelou no Telegram que as forças ucranianas recuperaram mais território do que perderam em Pokrovsk. Em agosto, os ocupantes aguardavam avanços e se esforçaram ao máximo para isso. Foi o mês de menores ganhos territoriais do inimigo recentemente. Então, se pegarmos a direção de Dobropilha, onde o inimigo criou um grupo ofensivo, então aqui. Os russos conquistaram 135 km², mas perderam 255 km². Na direção de Pokrovsk, os 5 km², enquanto nossas tropas retomaram o controle de 26 km². Em setembro, mesmo enfrentando centenas de ataques russos semanais na região. A Ucrânia não está apenas se entrincheirando e se defendendo, mas também está encontrando maneiras de revidar contra a Rússia, tornando a vida ainda mais difícil para os comandantes inimigos. Recentemente, a Ucrânia realizou ataques de precisão contra depósitos de munição na linha de frente, perto de Pokrovsk, e no território ocupado de Donetsk. Todo exército precisa de munição. Até mesmo a Rússia, apesar de atualmente depender tanto de drones e mísseis, precisa produzir munição em enormes quantidades para manter seus soldados abastecidos e prontos para lutar ao longo dos muitos quilômetros de linha de frente. Ela guarda a maior parte da munição em depósitos, tanto em seu território quanto em áreas ocupadas. Assim, podem ser rapidamente levadas à linha de frente quando preciso. Com a Ucrânia destruindo vários depósitos, soldados russos perto de Pokrovsk já enfrentam falta de munição. Isso abre oportunidades para a Ucrânia tentar romper as linhas russas, recuar o inimigo e recuperar territórios perdidos. Antes de abordar os efeitos e próximos passos do plano da Ucrânia, é importante revisar os principais ataques a depósitos de munição ocorridos até agora. Grandes ataques ocorreram na cidade de Donetsk, na região ocupada de Donetsk. Lá, várias explosões foram ouvidas depois que drones de longo alcance da Ucrânia sobrevoaram a cidade e atingiram importantes depósitos de munição. Imagens gravadas por soldados russos próximos a essa cena mostram rastros de fumaça no céu, sugerindo que os sistemas de defesa aérea do Kremlin haviam sido ativados. No entanto, as imagens também revelam nuvens espessas de fumaça preta subindo acima de uma instalação, o que implica que as defesas aéreas não foram bem-sucedidas em parar todos os drones. De repente, uma explosão poderosa ecoa. A onda de choque resultante faz com que pelo menos um soldado caia no chão, mesmo estando a vários quilômetros de distância. Relatórios indicam explosões secundárias nas horas seguintes. Isso indica claramente que incêndios começaram nos depósitos de munição, fazendo centenas de toneladas explodirem em seguida.
Não dá para saber o quanto de dano foi causado aqui, mas a escala das explosões e da fumaça fala por si só. Vale notar que colunas de fumaça foram vistas em pelo menos 2 áreas da cidade. Isso sugere que pelo menos 2 grandes bases de munição foram atingidas nesse ataque. Esse é mais um sinal da notável capacidade da Ucrânia de usar inteligência para identificar alvos importantes da máquina militar russa, planejar ataques, escolher o momento certo e aproveitar cada oportunidade para desferir golpes devastadores no inimigo. Outros ataques atingiram Selidov, na região de Donetsk, mais próxima da linha de frente e cerca de 16 quilômetros a sudeste de Pokrovsk. Mais imagens surgiram desse local, mostrando uma base militar local e um depósito completamente tomados pelo fogo e pela fumaça. Novamente, a intensidade do fogo, combinada com sons de explosões secundárias ao fundo, sugere que se tratava realmente de um depósito de munições. A munição dentro estava em ignição e explosão. Durante a gravação, um soldado russo visivelmente abalado aparece caminhando em direção à câmera e resmungando que o inferno se instalou na cidade, resumindo a situação de forma bastante sucinta. Assim como Pokrovsk, Selidov é um centro logístico importante na Ucrânia, e os russos aproveitam essa localização desde que a capturaram. Eles montaram bases lá e também têm estocado grandes quantidades de munição na área, embora talvez precisem repensar essa estratégia após esse devastador ataque ucraniano. O problema para o Kremlin é que Selidov ainda fica perto da linha de frente. Assim, é fácil para a Ucrânia usar drones, mísseis ou artilharia para atacar a cidade. As forças russas podem ter presumido que já teriam avançado até aqui, ampliando a vantagem e garantindo Selidov. Com a linha de frente se afastando, o progresso deles foi lento e agora pagam o preço. A Rússia construiu sua base e depósito de munições em local estratégico na cidade, cercado por grandes edifícios que teoricamente oferecem cobertura contra drones e mísseis. Mas a Ucrânia percebeu esse plano imediatamente e atacou com máxima precisão, atingindo a base em cheio e deixando para trás apenas uma pilha de escombros em chamas. Esses são 2 dos ataques mais recentes da Ucrânia a depósitos de munição na região. Diversos ataques semelhantes ocorreram nas últimas semanas e meses. Isso faz parte da campanha prolongada da Ucrânia para enfraquecer a posição da Rússia nas áreas mais importantes. No início de julho, surgiram relatos de um ataque ucraniano bem-sucedido a um depósito de munição russo em Karsisk, Donetsk, dentro do território ocupado. Vídeos se espalharam rapidamente nas redes sociais, mostrando a destruição enquanto explosões tomavam a área. Isso ocorreu poucos dias após outro grande ataque em Donetsk ocupada, também com explosões e incêndios. Na mesma época, a imprensa noticiou que o Regimento Separado Fênix da Guarda de Fronteira destruiu um depósito de munição russo em outro ataque de drone de precisão. Pouco a pouco, um depósito de cada vez, esses ataques estão se acumulando e deixando a Rússia com muitos problemas para resolver. E não ajuda a Rússia que tantos ataques estejam concentrados na região de Donetsk, especialmente no triângulo ferroviário Donetsk-Yazinovato-Holivka. Esse triângulo, junto ao importante corredor rodoviário Adivka ou Choreteneir, tem sido um apoio crucial para a ofensiva russa em Pokrovsk e região, que dura mais de 1 ano e se intensificou desde este verão. Ao atacar depósitos de munição nessa área específica, a Ucrânia está forçando a Rússia a ajustar e adaptar suas táticas. E a guerra provou até agora que os teimosos comandantes russos nem sempre lidam bem quando são obrigados a se adaptar. Com muitas grandes bases de munição destruídas, os comandantes só podem dispersar o restante em depósitos menores. Eles não podem continuar acumulando muita munição, bombas, drones, etc., nos mesmos lugares, pois drones ucranianos poderiam destruí-los novamente. Em vez disso, eles precisam dividir seus suprimentos, escondê-los bem e depois contar com comboios eficientes para transportá-los até as tropas da linha de frente que mais precisam deles. Mas isso também cria chances para a Ucrânia, que pode localizar e interceptar esses comboios, deixando os esquadrões e batalhões avançados da Rússia com ainda menos esperança de receber munição e suprimentos essenciais. Os ataques a Selidov são especialmente devastadores para os russos. Essa cidade era o principal centro de munição ao sul de Pokrovsk,
Mas agora, em chamas, a Rússia perdeu sua base segura na região. Ela precisa guardar sua munição mais longe e transportá-la por distâncias maiores, geralmente por estradas em péssimo estado e muito expostas a ataques de drones ou artilharia. Isso, por sua vez, gera mais caos e torna a linha defensiva da Rússia dramaticamente mais fraca. Se os soldados não têm munição e os comandantes sabem que não virão mais suprimentos, precisam ajustar suas táticas. Eles podem ter mais dificuldade em manter bombardeios intensos e ataques frequentes nesses setores. Eles precisam ser mais conservadores, racionar projéteis, limitar ataques e escolher batalhas com mais cuidado. Isso contrasta com as táticas russas, geralmente focadas em agressão e sobrecarregar a oposição com força e ataques intensos. É uma forma completamente diferente de lutar, e isso equilibra drasticamente as chances entre os dois lados. Assim, a Ucrânia pode se preocupar menos com ataques russos e usar o tempo para planejar contra-ataques. Por quê? Se as tropas russas na linha de frente não tiverem munição suficiente para combates prolongados, elas podem ser facilmente empurradas para trás, forçadas a abandonar seus postos, permitindo que a Ucrânia recupere cidades e vilarejos importantes que pareciam ter sido perdidos para sempre. E quanto mais a Ucrânia conseguir empurrar os russos para trás, melhor. Por quê? Mesmo que o progresso deles tenha sido lento, as forças russas conquistaram algum território recentemente e se aproximaram cada vez mais de Pokrovsk. A Ucrânia pode agora reverter semanas, talvez meses, dos avanços russos, um pedaço de terra por vez. Eles voltam à estaca zero e uma zona de proteção é criada em torno de Pokrovsk, dificultando ainda mais sua captura. As forças ucranianas agora podem enviar mais drones atrás das linhas inimigas, aproveitando brechas criadas por ataques a sistemas de defesa aérea e radares. Ao chegarem ao território ocupado, os drones escaneiam a área para informar os batalhões ucranianos locais. Atacar comboios, eliminar depósitos de reparo, postos de comando e destruir mais depósitos de munição, agravando o pesadelo logístico da Rússia. De acordo com analistas, várias centenas de toneladas de projéteis foram destruídas nos ataques recentes apenas em Donetsk. Inclua também as munições e armamentos extras destruídos em outros ataques. E a Rússia está enfrentando uma crise sem uma solução clara. Já perdeu tanto, viu centenas de milhares de seus soldados mortos e incontáveis outros feridos. Assistiu impotente enquanto ataques de drones e mísseis da Ucrânia destruíam bilhões em equipamentos militares, como milhares de tanques, veículos blindados, canhões antiaéreos, sistemas de defesa, radares, aeronaves, embarcações, mísseis e veículos de apoio. Sua economia está por um fio e sua indústria cada vez mais sobrecarregada, tornando a cadeia de suprimentos mais vulnerável a ataques devastadores. Mesmo com todos os recursos da Rússia, como seu orçamento militar e grandes fábricas, que supostamente podem produzir centenas de tanques e milhares de drones, ela vai ter dificuldades para repor as enormes quantidades de munição que foram destruídas. Isso, por sua vez, torna ainda mais difícil para o Kremlin em sustentar seu esforço de guerra, cada vez mais enfraquecido. Os ataques da Ucrânia devem abalar ainda mais o moral, já historicamente baixo em muitas áreas das forças do Kremlin. Os soldados vão questionar por que seus comandantes não entregam munição e suprimentos essenciais. Alguns podem até tomar a decisão ousada, mas lógica, de abandonar seus postos, levantar a bandeira branca ou até mesmo desertar para o lado ucraniano por medo de perderem suas vidas. Porque a cada dia que passa sem munição de apoio, as unidades da linha de frente da Rússia ficam mais fracas. Foi exatamente isso que aconteceu durante os meses de primavera e verão, quando grupos de soldados russos foram habilmente cortados das linhas de suprimento pela Ucrânia, deixando-os não apenas sem munição, mas também sem comida e água. No fim, as unidades russas colapsaram totalmente. O mesmo tipo de coisa está acontecendo neste exato momento em lugares como Dobropilha e outras áreas próximas a Pokrovsk. Lá, os russos não têm ajuda nem esperança de progresso significativo. A única opção deles é sentar, esperar e rezar para que de alguma forma a situação mude. Mas, com a Ucrânia continuando a mostrar sua superioridade tática e os comandantes russos revelando sua incompetência e inépcia, mais uma vez, a situação parece bastante sombria para qualquer unidade isolada nas posições de linha de frente.
E o melhor de tudo isso para a Ucrânia é que isso não está acontecendo apenas na área de Pokrovsk, nem é exclusivo da região de Donetsk. Em toda a linha de frente, a Ucrânia usa uma estratégia semelhante, que tem sido muito eficaz e simples. É uma tática simples: identificar e destruir os ativos mais valiosos da Rússia para dificultar o avanço do Kremlin e equilibrar as chances. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na verdade, é provavelmente a tática mais lógica e viável numa guerra como esta, que opõe um lado muito maior ao outro. A Ucrânia sabia desde o início que era o lado mais fraco em dinheiro, recursos e poder militar. Ela não tem os vastos estoques de munição, tanques e veículos blindados que a Rússia possui, nem conta com a indústria militar extensa e bem apoiada que o Kremlin mantém desde a época da União Soviética. As chances sempre foram desfavoráveis à Ucrânia, que precisou buscar formas de equilibrar isso. Enquanto isso, a Rússia sempre soube de sua posição relativamente poderosa e pode contar com seus vastos recursos, enorme orçamento militar e outras vantagens em áreas como efetivo para aumentar a pressão sobre seu oponente. As posições de ambos os lados influenciaram fortemente suas táticas durante toda a guerra. A Rússia sempre priorizou força bruta. A estratégia dela é lançar tudo o que puder contra a Ucrânia, sejam soldados, tanques, drones ou mísseis, e esperar que essa pressão seja suficiente para desgastar as defesas ucranianas pelo cansaço. A Ucrânia precisou ser mais estratégica e criativa para obter vantagem onde possível. Ela precisou fazer sacrifícios e concessões muitas vezes, e certamente não pôde usar táticas de força bruta como a Rússia. Nos últimos 12 meses, Kiev parece ter encontrado o caminho ideal para avançar, usando seu recém-descoberto domínio da guerra com drones, apoiado por seus serviços de inteligência excepcionalmente eficazes. Ela identificou repetidas vezes os alvos mais importantes para a Rússia e os eliminou um após o outro. Depósitos de munição, aeródromos, refinarias, tanques de combustível, ferrovias, estradas, pontes e postos de comando. Diversas peças-chave do quebra-cabeça logístico russo foram eliminadas do mapa e o avanço da linha de frente da Rússia, como resultado, perdeu impulso e a Ucrânia não está recuando. Mantém toda a pressão possível e novos ataques a depósitos de munição e alvos de alto valor russos devem ocorrer nos próximos dias e semanas. As forças ucranianas podem avançar para limpar vilarejos, recuperar território e consolidar posições na frente, deixando a Rússia cada vez mais sem suprimentos, desmoralizada e impotente. Agora, saiba mais sobre como a Ucrânia está inteligentemente armando armadilhas, cercando e eliminando russos ao longo da linha de frente em nosso vídeo recente. Analisando sabotagem ucraniana bem-sucedida em Zaporizhia, que matou 18 oficiais russos. Para uma visão mais ampla da guerra, veja nossa análise sobre como e por que a Rússia sempre esteve destinada ao fracasso na Ucrânia. E, por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia e em outros conflitos importantes ao redor do mundo.